bem, nosso assunto de hoje é circunferência e círculo. Hoje veremos a diferença entre uma circunferência e um círculo, os elementos que compõem a circunferência e o círculo, o número π e a sua importância, tanto para a circunferência quanto para o círculo, e entraremos na parte de cálculo, vendo como calcular o comprimento de uma circunferência, a área de um círculo e a área da coroa circular. Então vamos lá, vamos iniciar o nosso assunto de hoje. Então, para entendermos a diferença entre uma circunferência e um círculo, nós primeiro precisamos entender o que é uma circunferência. Então, pela definição matemática, a circunferência é um conjunto de infinitos pontos de um plano que estão na mesma distância. Aí a palavrinha equidistantes aí na tela, como vocês podem ver. Equidistante quer dizer a mesma distância. Então, esses infinitos pontos eles estão na mesma distância de apenas um ponto fixo. Esse ponto fixo ele é conhecido como centro, ou o centro da circunferência. Bom, como eu posso identificar esses infinitos pontos? Imagine que você tem ali um ponto fixo, e a partir desse ponto fixo, você mediu uma certa distância e marcou um outro ponto. E aí, guardando essa distância, você começa a marcar vários outros pontos obedecendo essa mesma distância desse ponto fixo. E aí você vai acabar observando que, à medida que você vai marcando outros pontos com essa mesma distância, você acaba formando uma região circular, Ou seja, esses pontos eles assumem uma forma circular, como vocês estão vendo aí na tela. Tá? Bom, então, esse conjunto de infinitos pontos, eles estão tão agrupados que eles formam essa espécie de linha circular em torno desse ponto fixo. E essa linha circular é a nossa circunferência. Bom, a distância entre o centro e qualquer ponto na circunferência, ela recebe um nome especial. Então, se eu marcar aqui com a minha régua uma linha, ou seja, um segmento de reta que parte do centro da minha circunferência até qualquer ponto nela, eu tenho um raio, que é o nome dado a essa linha que liga o centro até qualquer ponto da circunferência. Agora, observe o seguinte, como vocês já sabem, qualquer ponto que está na circunferência, ele está na mesma distância do centro. Então, significa que, se eu traçar outros raios na minha circunferência, eles também terão o mesmo tamanho para qualquer lugar para onde eu traçar. Então, aí, olha lá, eu tenho mais um raio que tem a mesma medida. Bom, como exemplo, nós temos aí alguns objetos do nosso dia a dia que nós observamos que representam circunferências. São eles o caso do bambolê, que tem somente o contorno, o aro da roda de uma bicicleta, a aliança, essas alianças elas também representam circunferência, e os anéis olímpicos, aqueles anéis que estão na bandeira olímpica. Todos eles representam formas circulares, representam a nossa circunferência. Bom, então agora vamos falar do círculo. O círculo, que para muitos parece ser a mesma coisa da circunferência, ele na verdade ele tem uma pequena diferença. Se você observar a definição, tá lá, o círculo ele é formado pela circunferência e pelos infinitos pontos que preenchem o seu interior. Então, essa é a diferença básica entre um círculo e uma circunferência. A circunferência é apenas o contorno formado em torno de um ponto central. Já o círculo ele é a própria circunferência e mais todos os infinitos pontos da sua região interna. É por isso que quando nós calculamos a área, na verdade estamos calculando a área do círculo e não da circunferência, porque é o círculo que determina uma região, um espaço ocupado ali em duas dimensões. Tá certo? E aí, como exemplos práticos de círculo, nós temos aí
a moeda, por exemplo, né? Ali o tampo de uma mesa circular, a placa de trânsito e até mesmo uma pizza. Todos eles representam aí, como objetos, né, do nosso dia a dia, o círculo. E aí, claro, né, essa diferença básica entre círculo e circunferência, eu poderia então comparar como a diferença entre uma moeda e uma aliança. Se vocês observarem bem, a aliança ela tem apenas a borda, né, aquela parte circular externa, e ela é vazada, né, furada. Já a moeda, ela também tem a parte circular, a borda dela, né? Porém, ela é fechada, ela tem toda a sua parte interna preenchida, né? Então, essa é a diferença básica entre um e outro. A circunferência está ali representada pela aliança e o círculo está representado pela moeda. Bom, então vamos falar de alguns elementos que estão presentes tanto na circunferência quanto no círculo. São elementos muito importantes para o que nós vamos aprender lá na frente a respeito de cálculo. Então vamos lá. Nós já falamos do primeiro elemento, né? Já mencionamos ele, que é o raio. O raio ele é o segmento ou segmento de reta, né? Que une o centro de uma circunferência até qualquer ponto nela. Vocês podem observar aí abaixo, eu coloquei uma circunferência de exemplo e do centro até o ponto A eu tenho um raio. Da mesma forma que do centro até o ponto B eu tenho outro raio. E como nós já sabemos, os raios eles têm o mesmo tamanho dentro de uma circunferência, né? Então aqui eu posso dizer que OA é um raio e OB é outro raio, né? Significa que esse raio começa no centro O e termina no ponto A. E o outro raio começa no centro O e termina no ponto B. Então tá aí, OA e OB são raios. Observe também que eu tenho uma barrinha em cima deles, né? Essa barra, gente, ela está aí para dizer que isso se trata de um segmento de reta. Como vocês sabem, um segmento de reta ele é uma linha reta que tem início em um ponto e termina no outro ponto. É diferente da reta, né? É uma linha reta, né? Formada por infinitos pontos alinhados e que não tem fim. Ela é infinita para as duas direções para onde ela aponta. Tá? Então, há essa diferença básica. E se chama segmento de reta, esse termo segmento quer dizer um pedaço de uma reta. Se vocês analisarem bem, ele não deixa de ser um pequeno pedaço de alguma reta. Legal? Bom, então vamos para o próximo elemento, a corda. Bom, a corda ela é formada por uma linha reta também, né, um segmento de reta, que vai ligar dois pontos na nossa circunferência. Então, se eu marcar dois pontinhos em qualquer lugar na circunferência e traçar uma linha reta passando por dentro dela, né, ou seja, pela sua região interna, nós teremos uma corda. É o exemplo aí de baixo do segmento CD. Olha lá, o ponto C é um ponto da circunferência, o ponto D é outro ponto da circunferência, e traçando uma linha reta ligando esses dois pontos, eu tenho uma corda dentro da minha circunferência. É claro que eu posso ter infinitas cordas dentro de uma circunferência, assim como eu posso ter também infinitos raios. Tá? O nosso terceiro elemento é o diâmetro. A primeira característica que define o diâmetro é que ele é a maior corda da circunferência. Bom, como assim a maior corda? Basta observar que o diâmetro ele é formado pela medida de dois raios. Olha lá, o diâmetro tem a medida de dois raios. Então, por isso eu posso dizer que D de diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Né? Então, está aí a nossa primeira formulazinha de hoje. Guardem isso, que será bastante importante. É claro, né? Se eu falo que o diâmetro tem a medida de 2 raios, então eu também posso dizer que o raio é a metade do diâmetro. Né? E temos uma forma bem simples de demonstrar que o diâmetro ele é a maior corda da circunferência. Observe aí que eu coloquei uma circunferência, eu comecei a traçar
de baixo para cima, várias cordas. Observe que à medida que eu vou subindo, a minha corda ela vai aumentando de tamanho. E quando a corda ela passa pelo centro da circunferência, ela atinge o seu tamanho máximo, né? Nós sabemos que a corda que passa pelo centro da circunferência é o diâmetro da circunferência, formado por dois raios. E se você continuar subindo e traçando várias cordas, você vai observar que elas agora passam a diminuir de tamanho, né? Então, facilmente você consegue observar que o diâmetro ele é a maior corda da circunferência e que também ele tem a medida de dois raios, já que ele passa pelo centro, e do centro a qualquer ponto da circunferência é um raio, né? Bom, então voltando para o nosso exemplo, nós temos aqui que o segmento AB ele é um diâmetro nessa circunferência. Observe que ele tem ali a medida de dois raios, ele está passando pelo centro. Tá certo? Então está ali ó, o segmento AB, que começa no ponto A e termina no ponto B, é um diâmetro. Bom, então esses são os três elementos principais, tanto do círculo quanto da circunferência. É claro que nós não mencionamos o centro, né? Já que nós falamos bastante sobre o centro no início desse assunto. Tá? Então agora nós vamos entrar em alguns exemplos para a gente treinar o que nós acabamos de aprender. Bom, então observe nesse primeiro exemplo, onde ele diz assim, na circunferência dada, identifique. Aí a letra A ele pede o centro. Bom, o centro é aquele ponto, né, que dá origem à nossa circunferência. Então, aí, nesse caso, o centro é o ponto C. Na letra B, ele pede os raios, né? Como nós sabemos, os raios são todos os segmentos que começam no centro e ligam até qualquer ponto da circunferência. Então, observando bem essa circunferência, você verá que nós temos o raio CA, que vai do centro C até o ponto A. Temos também para o outro lado o raio CB. Em seguida, temos o raio CD, que liga ao ponto C até o ponto D. E para o outro lado também, né, o raio CE. Então está aí. Temos 4 raios identificados aí nessa circunferência. Bom, na letra C, ele pede para identificar as cordas. Observe que nós temos uma corda GH, né, que liga o ponto G até o ponto H. Então temos aí a primeira corda. E temos também a corda BF ou FB. Lembrando que tanto faz você colocar, né, a ordem das letras, FB ou BF. Você está dizendo que se trata de um segmento que ligam esses dois pontos. Então, vou usar aqui o termo FB para identificar esse segmento. E na letra D, ele pede os diâmetros. Sabemos que os diâmetros eles ligam dois pontos na circunferência e ele passa pelo centro, né? Então, nós temos aqui o diâmetro AB. Então, está lá. AB e a barrinha em cima. É um segmento de reta. E temos também o diâmetro DE. Olha lá, passando pelo centro C. Então, o diâmetro DE. E está aí identificado todos os elementos que ele pediu na atividade. Vamos para a questão 2. Observe uma aliança em um CD e responda. Qual objeto nos dá a ideia de circunferência? Bom, nós comentamos anteriormente que a circunferência é toda a forma circular que tem apenas o contorno, né? Então, nesse caso aí, a aliança é o objeto que dá a ideia de circunferência. E no caso do CD, né, se nós desconsiderarmos aí o furo central, vamos dizer que ele seja todo fechado, o CD é aquele que representa o nosso círculo. Então, o círculo é o nosso CD. Bom, feito isso, então vamos falar da terceira questão. Determine, na letra A, o diâmetro de uma circunferência cujo raio mede 3,5 centímetros. Então, se ele está falando que o raio mede
3,5 centímetros, então nós podemos dizer que o diâmetro será o dobro de 3,5. O dobro de 3,5 é 7. Então, o diâmetro dessa circunferência tem 7 centímetros. Olha lá. E no outro caso, repare que ele está pedindo a medida do raio de uma circunferência, cujo diâmetro, olha lá, agora ele está dando a medida do diâmetro. O diâmetro mede 19 centímetros. Bom, nós sabemos que o diâmetro é o dobro do raio. Então, o raio é a metade do diâmetro. Eu posso dizer isso aqui, ó, que o raio é o diâmetro dividido por 2. Então, basta eu dividir essa medida na metade, eu tenho o tamanho do raio. Vamos lá? O raio será 19 dividido por 2. E 19 dividido por 2 vai dar 9,5. Então, o raio tem 9,5 centímetros. Está aí respondida as duas perguntas da nossa questão número 3. Bom, vamos agora para a questão número 4. Observa aí comigo o problema. O raio da toalha circular de tecido é 8,5 centímetros. Olha lá. Guarda a informação. Qual é o perímetro da bandeja quadrada abaixo? Então, esse desenho ele representa uma toalha circular, né? Ela está dentro de uma bandeja quadrada. Observe que a toalha ela está tocando as 4 bordas, né? Os 4 lados do quadrado que representa a bandeja circular. Então, nós podemos fazer o seguinte. Se nós marcarmos o centro da circunferência, ou na verdade do círculo, né, já que se trata de uma toalha, e traçarmos um raio, esse raio eu já sei que mede 8,75 centímetros. Vamos lá. Agora imagine que você traça o raio para o outro lado. E você tem mais 8,75 centímetros. Então, agora observe que você tem o diâmetro da toalha. E o diâmetro da toalha, você pode observar que é o mesmo tamanho do lado do quadrado. Ou seja, o diâmetro aí é o tamanho do lado do quadrado. Se eu somar, então, o 8,75 com mais o 8,75, eu terei, então, 17,5 centímetros. Que é o diâmetro e que também é o tamanho do lado do nosso quadrado. Então, nós temos aqui 17,5 centímetros, que é o lado do nosso quadrado. E como ele está pedindo o perímetro da bandeja quadrada, então basta a gente somar os 4 lados. Né? Já que é um quadrado, todos os lados medem 17,5 centímetros. Então vamos lá? Com uma simples multiplicação, 17,5 vezes 4, porque são 4 lados. Nós resolvemos o problema. Olha lá, 4 vezes 5 vai dar 20, então sobe 2. 4 vezes 7, 28, com mais 2 dá 30, então fica o 0, sobe o 3. 4 vezes 1, 4, com mais 3, 7. Não pode esquecer que 17,5 tem uma casinha decimal. Então, no meu resultado, eu tenho que contar uma casinha e colocar a vírgula. É claro que o zero depois da vírgula, ele não tem valor, né? Então, eu posso dizer que o perímetro da bandeja quadrada tem 70 centímetros de comprimento. Então, vamos lá? E está aí. Encontramos o perímetro da bandeja quadrada. Né? Bom, e agora que você já sabe identificar os elementos de um círculo ou de uma circunferência, nós vamos falar sobre o número π. É um número muito importante quando se trata de cálculo envolvendo círculo e circunferência. Bom, o número π ele é um número irracional, cujo valor está aí na tela, né? 3,14159266535 e daí por diante. Ele é um número irracional,
Ou seja, ele é um daqueles números que tem casas decimais infinitas e essas casas decimais elas não têm um período, ou seja, elas não se repetem. Tá? Então, ele é considerado uma dízima não periódica. Ele é um número irracional. Tá? Bom, normalmente, para os cálculos, nós utilizamos o valor aproximado de π, né, ou o valor arredondado, que é o 3,14. Por isso eu coloquei aí para vocês o valor de π e o símbolo de aproximação. Observe que esse símbolozinho que aí está sendo representado pelo sinal de igual e o acento tio em cima, né, ele recebe o nome de aproximadamente igual a. Então, o valor de π é aproximadamente 3,14. Guardem esse valor, esse número é muito importante na hora de você desenvolver cálculos que envolvem círculo e circunferência. Tá? Bom, e de onde veio esse valor de π? Né? Ele não surgiu por um acaso. Bom, o valor de π ele vem o resultado entre a razão do perímetro da circunferência, ou seja, o comprimento da circunferência, pelo seu diâmetro. Ou seja, se você pegar o tamanho do comprimento de qualquer circunferência e dividir pelo diâmetro dela, o resultado sempre será o valor aproximado de π. Bom, e quando eu digo qualquer circunferência, é qualquer mesmo. Pode ser da menor que você puder imaginar até a maior circunferência que você conseguir medir. Sempre dará esse mesmo valor. Ele está inserido em todas as formas circulares. Tá? Então, por isso ele é tão importante. Logo, eu posso dizer que π ele é aproximadamente igual ao comprimento da circunferência dividido pelo seu diâmetro. Agora que nós já sabemos identificar os elementos de uma circunferência e de um círculo, e também já conhecemos o valor de π, nós já podemos começar a compreender alguns cálculos que envolvem a circunferência e o círculo. O primeiro deles é o comprimento da circunferência. Bom, como eu vou calcular o comprimento de uma circunferência, né, de uma forma circular? Vamos partir, por exemplo, daquela relação que nós vimos sobre o número π. Né? Sabemos que o valor de π é igual ao comprimento de uma circunferência, aí representado pela letra C, dividido pelo seu diâmetro, aí representado pela letra D. Se eu organizar essa pequena equação, né, ou seja, vamos supor que eu passei o meu D de diâmetro para o outro lado, eu terei a seguinte equação, que o diâmetro vezes o valor de π é igual ao comprimento da minha circunferência. Opa, então peraí, se eu parar para pensar bem, basta eu pegar o valor de π, multiplicar pelo diâmetro da circunferência, eu tenho o tamanho dela. Sim, é exatamente isso. Organizando melhor essa fórmula, né, eu posso dizer o seguinte, que o comprimento é igual a π vezes o diâmetro. E mais, como nós sabemos, o diâmetro de uma circunferência tem a medida de 2 raios. Então, eu posso organizar ainda mais essa minha equação se eu pegar o diâmetro e separar como 2 raios. Então, eu teria a seguinte formulazinha. O comprimento da circunferência é igual a π vezes o dobro do raio, ou seja, 2 vezes r. Como nós sabemos, né, para não ficar desorganizado, geralmente nós colocamos o número à frente das letras. Então, fazendo isso, a nossa formulazinha ficará assim. Ó. Vou pegar o 2, colocar no início, e vai ficar assim, que o comprimento é igual a 2 vezes π vezes o raio. E essa é a formulazinha que nós utilizamos para calcular o comprimento de qualquer circunferência, sabendo apenas a medida do seu raio. Simples assim, certo? Bom, essa fórmula é a fórmula que você vai encontrar em boa parte dos livros de matemática. Geralmente ela é apresentada dessa maneira. O comprimento é igual a 2 vezes π vezes o raio. Bom, então não basta apenas nós conhecermos a fórmula. Nós temos que saber também como aplicar, né? Como eu vou utilizar essa fórmula para resolver um problema?
Então, vamos para o nosso primeiro exemplo, onde ele pergunta qual é o comprimento de uma circunferência cujo raio mede 3 centímetros. Então, vamos lá. Nós já sabemos que o comprimento de uma circunferência é igual a 2 vezes π vezes o raio. Né? Bom, como ele disse, o raio tem 3 centímetros. Então, basta você substituir essas informações lá na fórmula e fazer a conta. Vamos ver? Olha lá. O comprimento será igual a 2 vezes o valor de π. Nós vimos lá que o valor de π é 3,14. Então, vamos lá. 3,14 no lugar do π. E isso vai multiplicar pelo raio, né? Como ele falou, o raio mede 3 centímetros. Então, colocamos lá o valor 3. E você pode observar que para calcular é muito simples. É uma multiplicação de 3 números. Só isso. Então, vamos lá? Bom, o primeiro cálculo que nós temos aqui é 2 vezes 3,14, ou seja, o dobro de 3,14, que dá 6,28. Basta fazer aí a multiplicação. E agora, vamos multiplicar pelo 3, né? Que faltou ali. Então, vamos ver como vai ficar esse comprimento. Vamos lá para o rascunho. 6,28 vezes 3. Olha lá. 3 vezes 8 dá 24. Então, sobe 2. 3 vezes 2 dá 6. Com mais 2, 8. E 3 vezes 6 dá 18. Como ele tem duas casinhas depois da vírgula, então eu tenho que contar duas casinhas e colocar a minha vírgula. Então, o comprimento dessa circunferência, que tem 3 centímetros de raio, é de 18,84 centímetros. Aí, resolvemos o nosso probleminha. Você pode ver que é bem simples de calcular. Basta você multiplicar os 3 números. O 2 vezes o π vezes o tamanho do raio. E está concluído o seu cálculo. Certo? Bom, então vamos agora para mais alguns exemplos. Vamos lá. Agora vamos aumentar um pouquinho mais o grau de dificuldade. Observe essa questão número 2. Calcule a distância percorrida por um atleta que completou 10 voltas. Então vamos lá, ó, marcando aqui a informação. Ele completou 10 voltas em seu treinamento em uma pista circular de 40 metros de diâmetro. Bom, então vamos lá. Vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui um círculo, ou uma circunferência, para ilustrar a nossa pista circular. Ele disse que essa pista tem 40 metros de diâmetro. Eu vou marcar ali o centro, vou pegar a nossa régua e traçar o diâmetro. Está lá? Como sabemos, o diâmetro ele vai de uma ponta a outra na circunferência, passando pelo centro. Tá? Bom, detalhe, ele diz que o diâmetro tem 40 metros. Então, está lá, ó, 40 metros de diâmetro. Se o diâmetro tem 40 metros, então cada raio dessa pista tem 20 metros, já que o raio é a metade do diâmetro. Então, nós temos aqui, ó, 20 e 20. Lá. Bom, qual é o objetivo do exercício? Saber qual foi a distância que ele percorreu quando ele deu 10 voltas em torno dessa pista. Né? Então, primeiro eu tenho que saber qual é o tamanho da pista. E para saber o tamanho da pista, eu calculo o comprimento dela, né? Que é 2 vezes π vezes o raio. Então, o comprimento será 2 vezes π, que é 3,14, vezes o raio da pista, que vale 20, né? Muita atenção aí. O diâmetro é 40, o raio mede 20. Tá legal? Então, vamos lá. O comprimento será 2 vezes 3,14, nós já calculamos isso anteriormente, dá 6,28. Então, teremos aí 6,28 vezes 20. E multiplicando, né? Vamos pegar aqui o nosso rascunho. Olha lá, 6,28 vezes 20. Faz a continha.
O 0 vai multiplicar todo mundo, vai dar 0. 2 vezes 8, 16, então vai 1. 2 vezes 2, 4, com mais 1, 5. E 2 vezes 6, 12. Somando tudo, nós temos 0, 6, 5, 2 e 1. Como nós temos duas casinhas depois da vírgula, coloca lá a vírgula depois de duas casinhas. Claro que o 0 no final, ele não tem valor significativo. Então, o comprimento dessa pista tem 125,6 metros. Bom, já temos o tamanho da pista. É isso que ele está querendo? Bom, não é isso que ele está querendo ainda. Ele quer saber a distância que ele percorreu ao dar 10 voltas nessa pista. Então, agora eu tenho que multiplicar o tamanho dessa pista por 10. Então, vamos lá. Como nós sabemos, temos aí 125,6 vezes 10, que será igual a 1.256 metros. Já que ele deu 10 voltas, né? O que é 1.256? Vocês sabem que multiplicação por 10 basta você andar uma casinha com a vírgula para a direita. Legal? Então tá lá. 1.256 metros é a distância que esse atleta percorreu dando 10 voltas nessa pista circular. Legal? Aí, bem simples a forma de resolver o problema, né? Bom, então vamos resolver esse terceiro probleminha. Observa aí comigo. Determine a medida do raio de uma praça circular que tem 9.420 metros de comprimento. Opa, peraí. O objetivo é saber a medida do raio dessa praça. Aí, ilustrando, né, uma praça circular. Ele está dizendo que ela tem 9.240 metros de comprimento. É uma praça bem grande, por sinal. Bom, nós sabemos que o comprimento de um círculo ou de uma circunferência, nós calculamos usando 2 vezes π vezes a medida do raio. Só que ele deu para a gente a informação do comprimento e não do raio. Então, na hora de substituir na fórmula, eu tenho que colocar aqui o tamanho do comprimento no lugar de C. Não é? Ó, C de comprimento tem 9.420 metros. Então, vamos colocar aqui, 9.420. Isso será igual a 2 vezes o valor de π, que é 3,14, vezes a medida do raio que eu não tenho, e é o nosso objetivo. Fazendo essa multiplicação, né, vamos começar aqui pela multiplicaçãozinha que nós temos, nós teremos aí 9.420 é igual a 6,28, que é o dobro de 3,14. E ele está multiplicando a medida do raio. Como eu quero a medida do raio, eu vou deixar o raio ali e vou passar para o outro lado esse 6,28. E é claro, né, como ele está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Então, nós teremos aí 9.420 dividido por 6,28. E essa divisão será igual ao tamanho do raio que eu estou procurando. Então, vamos lá? Vamos fazer a nossa divisão. 9.420 dividido por 6,28. Como nós sabemos, para dividir números decimais, nós precisamos completar o número de casinhas decimais. Então, no 9.420, eu vou completar com 00, né, que tem duas casinhas decimais, assim como 6,28. Completando as casinhas, basta você eliminar a vírgula e fazer o cálculo normalmente. Então, vamos lá. Eu vou baixar o 942, né, já que 9 e 94 são menores que 628. Então, baixo 942 e dividido por 628 vai dar 1. Porque se eu colocasse 2, daria 2.256, né? Passaria muito aí de 942. Então, subtraindo aí do 942, né? Vamos lá, fazendo a continha,
Ó, pede emprestado para o 4, que vira 3, e o 2 passa a ser 12, né? E aí 12 menos 8 vai dar 4, 3 menos 2, 1, e 9 menos 6, 3. Então temos aí 314. Vamos baixar agora o próximo zero, né? Vai ficar 3.140 dividido por 628. Bom, então fazendo a divisão, né, de 3.140 por 628, vai dar 5, né? Basta você verificar. Olha lá, fazendo a verificação aqui, ó, 628 vezes 5. Olha lá, 5 vezes 8, 40, então sobe 4. 5 vezes 2, 10, com mais 4, 14, vai 1. 5 vezes 6 dá 30, com mais 1, 31. E olha lá, 3.140. Tá? Então, 3.140 dividido por 628 dá 5, e sobra nada. Porém, nós temos aqui, ó, mais 2 zerinhos, né? Então, nós acrescentamos os 2 zeros e encerramos o nosso cálculo. Logo, o raio dessa praça circular tem 1.500 metros de comprimento. E aí, resolvido o nosso probleminha. Repare que foi apenas uma multiplicação e uma divisão, né? A única diferença aí é que ao invés de ele dar a informação do raio ou do diâmetro, ele já deu a informação do tamanho da praça, do comprimento dela. Então substituímos no lugar do comprimento e fizemos o cálculo normalmente, né? Como se estivéssemos resolvendo aí uma pequena equação. Legal? Bom, então tá aí uma forma simples de resolver um problema e, claro, né, aplicando aí o que nós acabamos de aprender sobre a formulazinha do comprimento da circunferência. Então vamos lá, vamos continuar o nosso assunto de hoje. Bom, então chegamos aí à área do círculo. Para calcular a área de qualquer círculo, nós utilizamos a seguinte formulazinha. A área de A é igual a π vezes r ao quadrado, onde o valor de π nós já conhecemos, né? É 3,14, e o r é a medida do raio. Ou seja, para você calcular a medida da área de qualquer círculo, basta você saber apenas a medida do raio, ou do diâmetro, né? Sabendo o diâmetro, você sabe a medida do raio. Aplica na fórmula e faz o cálculo. Então vamos lá, vamos pegar um pequeno exemplo aqui. Observe que aí ao lado eu coloquei um círculo. Pode ver que ele está com a região interna pintada, né? Identificando aí que é um círculo, né? Tem todos os pontos internos. E eu marquei o raio, né? Tracei um dos seus raios. Vamos supor que esse raio ele tenha 3 centímetros de comprimento. Qual seria a área desse círculo? Vamos lá. Com a aplicação direta da fórmula, nós sabemos que a área é igual ao valor de π vezes o raio ao quadrado. Então, a área desse círculo será 3,14 vezes a medida do raio, que é 3, elevado ao quadrado. E agora, gente, muita atenção aí, tá? Muitas pessoas saem fazendo cálculo de qualquer maneira da esquerda para a direita, da forma com que você escreve. Não é assim. Nós sabemos que na matemática, expressões numéricas têm uma regra para ser obedecida. Nós sabemos que, primeiro, nós temos que calcular todas as potências e raízes, depois, todas as multiplicações e divisões, e, por último, todas as adições e subtrações. E reparem que na nossa formulazinha aí da área, agora nós temos uma potência. Olha lá, 3 elevado ao quadrado, né, que representa o raio elevado ao quadrado. Então, primeiro eu tenho que fazer essa conta para depois multiplicar pelo valor de π. Tá? Então, muita atenção aí na hora de calcular a área de um círculo. Então, nós teremos aqui 3,14 vezes o resultado de 3 ao quadrado. É 3 vezes 3, que dá 9. E agora sim, eu já posso fazer a minha multiplicação. Vamos pegar aqui um rascunho, ó. 3,14 vezes 9. 9 vezes 4, 36. Então, sobe 3. 9 vezes 1, 9. Com mais 3, 12. Então, vai 1. 9 vezes 3, 27. Com mais 1, 28.
E como esse número tem duas casinhas depois da vírgula, colocamos aí a vírgula separando duas casinhas. Logo, a área desse círculo, que tem 3 centímetros de raio, tem 28,26 centímetros quadrados. Muita atenção, porque agora estamos falando de área. E aí, a área tem duas dimensões, né? Por isso, centímetro quadrado. Então, vamos lá. Vamos para os nossos exemplos, né? No primeiro exemplo, nós temos aí, calcule a área de um círculo cujo diâmetro mede 10 centímetros. Opa, está querendo montar uma pegadinha, né? Olha lá, se o diâmetro tem 10 centímetros, então o raio é a metade do diâmetro. Então ele tem 5 centímetros. Então está lá a representação do nosso círculo, né? E esse raio tem 5 centímetros. A partir daí já podemos fazer o cálculo, né? A área é igual a π, que é 3,14, vezes o raio, que é 5, elevado ao quadrado. Então, a área desse círculo vai ser 3,14 vezes 25, né? Que é o resultado de 5 ao quadrado. Olha lá, nós estamos fazendo essa conta aqui. Ó. 5 ao quadrado, lembra? É 5 vezes 5. Então, vamos lá. Logo, a área dele será o produto de 3,14 vezes 25. Então, calculando, 5 vezes 4 dá 20, então sobe 2. 5 vezes 1, 5, com mais 2, 7. E 5 vezes 3, 15. Vamos eliminar aí o nosso 2. E agora, 2 vezes 4 dá 8. 2 vezes 1, 2. E 2 vezes 3, 6. Terminado o cálculo da multiplicação, vamos somar e ver o que vai dar. 0 com nada, 0. 8 mais 7, 15. Então fica o 5 e sobe 1. 5 mais 3 dá 8. E 1 mais 6, 7. Como sabemos, temos aí duas casinhas depois da vírgula. Então temos que contar duas casinhas e vírgula. Logo, a área desse círculo tem 78,5 centímetros quadrados. Aí, resolvido com a nossa formulazinha de cálculo de área. Lembrando, coloquei 78,5, porque aqui é 78,50. E o zerinho, né, mais uma vez falando, ele não tem valor significativo no final. Né? Então, vamos para o nosso exemplo número 2. Então, acompanhe comigo aí. Considerando que uma pizza tradicional gigante tenha 35 centímetros de raio e uma pizza tradicional pequena, 25 centímetros, determine a diferença entre a área das duas pizzas. Opa, peraí, vamos lá. A diferença, então, é uma conta de subtração. Né? Então, ele quer saber a área da pizza gigante menos a área da pizza pequena. E para isso, eu vou ter que calcular a área das duas pizzas, não é? Então, vamos fazer assim, ó. Pizza gigante. Vou botar aqui, ó, a área da pizza gigante. Pronto. A área nós sabemos que é π vezes o raio ao quadrado. Então, a área da pizza gigante será 3,14, que é o valor de π, vezes o raio, que tem 35 centímetros, elevado ao quadrado. Então, vamos lá, vamos calcular quanto é 35 elevado ao quadrado, né? Vamos já deixar aqui pronto, 3,14 vezes o resultado dessa conta que nós faremos agora. Então, vamos lá. 35 vezes 35. 5 vezes 5 dá 25, então sobe 2. 5 vezes 3, 15, com mais 2, 17. 3 vezes 5, 15, então sobe 1. 3 vezes 3, 9, com mais 1, 10. Então, nós temos aí, somando, 5
7 mais 5, 12, então vai 1. 1 mais 1, 2 e 1. Então, 35 ao quadrado dá 1.225. Então, a área da pizza grande será 3,14 vezes o 1.225. Então, vamos lá, vamos fazer a nossa continha, né? 1.225 vezes o 3,14. Bom, vamos lá. 4 vezes 5 dá 20, então sobe 2. 4 vezes 2, 8, com mais 2, 10, então vai 1. 4 vezes 2, 8, com mais 1, 9. E 4 vezes 1, 4. Vamos eliminar o que subiu. Agora vamos multiplicar o número 1, né? 1 vai repetir todo mundo. Então temos aí 5, 2, 2 e 1. E agora o 3, né? 3 vezes 5, 15. Então vai 1. 3 vezes 2, 6, com mais 1, 7. 3 vezes 2, 6. E 3 vezes 1, 3. Fecha e vamos somar. 0, 5, 9 mais 2, 11, com mais 5, 16. Então sobe 1. 1 mais 4, 5. 5 mais 2, 7. Com mais 7, 14. Então, 1 de novo. 1 mais 1, 2. Com mais 6, 8. E o 3. E aí, claro, né, o 3,14 tem duas casinhas depois da vírgula. Então, contamos duas casinhas e acrescentamos a vírgula. Claro que podemos eliminar o zerinho lá no final. Mas muita atenção, tá? Você só pode eliminar o zero que está no final, depois da vírgula. Tá? Então, primeiro você acrescenta a vírgula, depois que você colocou a vírgula, posicionou ela no local correto, você pode eliminar o zero. Tá bom? Então, vamos lá. Temos aí, então, que a área da pizza grande é de 3.846,5 centímetros quadrados. Bom, é uma pizza bem grande, né? Tá lá. Agora nós precisamos calcular a área da pizza pequena, já que a gente vai fazer a subtração das duas áreas, né? Então, precisamos saber a área da outra pizza. Então vamos lá. A área da pizza pequena, então PP. Novamente a mesma fórmula, né? Pi vezes o raio ao quadrado. Então, a área da pizza pequena será 3,14 vezes o raio, que é 25, elevado ao quadrado. Então, a área da pizza pequena será 3,14 vezes 625, que é o resultado de 25 vezes 25. Tá? Então, quem está em dúvida aí, faz a continha lá da multiplicação. Tá? Logo, a área da pizza pequena será o produto aí de 625 por 3,14. Então vamos lá, vamos fazer o nosso cálculozinho no rascunho. Então temos aí 625 vezes 3,14. Bom, 4 vezes 5 dá 20, então sobe 2. 4 vezes 2, 8, com mais 2, 10, então vai 1. 4 vezes 6, 24, com mais 1, 25. Agora o 1, né? O 1 repete todo mundo. Então temos 5, 2 e 6. E agora o 3, né? 3 vezes 5 dá 15. Então fica o 5, sobe 1. 3 vezes 2 dá 6, com mais 1, 7. E 3 vezes 6, 18. Vamos lá, somando. 0. 5 mais 0, 5. 5 mais 2, 7, com mais 5, 12. Vai 1. 1 mais 2, 3, com 6, 9, com 7, 16. Vai 1 de novo. 1 mais 8, 9. E 1zinho lá. Novamente, né, temos aí o 3,14 com duas casinhas. Então, separa aí as duas casinhas com a vírgula, podendo eliminar o nosso zerinho lá no final. Então, a área da pizza pequena tem 1.962,5 centímetros quadrados. Tá aí. Agora que nós já temos a área da pizza grande e a área da pizza pequena, já podemos fazer a subtração e saber qual é a diferença da maior para a menor. Né? Vamos lá? Então, vai ficar assim, ó. A diferença é
3.846,5 menos 1.962,5. Então, vamos fazer o cálculo. 5 menos 5 dá 0, vírgula embaixo de vírgula. 6 menos 2 dá 4. Aqui nós temos um 4 menos 6, né, que vai ter que pedir emprestado. Então, pede emprestado por 8, que vira 7, e o 4 vira 14. Então, 14 menos 6 dá 8. Aqui temos um 7 menos 9, né? Então, novamente, pede emprestado aqui para o 3, que vira 2, e o 7 passa a ser 17. E, claro, 17 menos 9 dá 8, e 2 menos 1, 1. Está aí. A diferença é de 1.884 centímetros quadrados. Aí, resolvido o nosso probleminha. Agora observe que 1.884 centímetros quadrados é quase o tamanho da pizza pequena. Ou seja, nós podemos concluir que a pizza tradicional gigante ela tem praticamente o dobro da quantidade de pizza da pizza pequena. Né? Então, equivale a 2 pizzas pequenas. Então, vamos lá. Nós temos mais um item ainda para aprender. Bom, e agora que nós já aprendemos a calcular a área de um círculo, nós vamos agora aprender como calcular a área de uma coroa circular. E claro, né, o que seria essa coroa circular? Bom, a coroa circular ela é a região formada entre dois círculos concêntricos. Bom, vamos lá. Temos um termo novo aí para aprender, né? Imagine que você tenha um círculo, e aí desenhei um círculo aí em azul, né? E dentro dele, com o mesmo centro, eu desenhei um outro círculo, que está aí representado pela parte roxa, né? E de dentro desse círculo, eu removi a área representada aí pelo círculo menor. Então, veja bem, eu tenho um círculo maior, um círculo menor dentro do círculo maior com o mesmo centro, e aí eu retirei esse círculo menor de dentro dele. O que sobra para mim é toda uma borda restante daquele círculo maior. Essa borda é o que nós chamamos de coroa circular. Então, pela definição, ele está dizendo que a coroa circular é a área da região formada entre dois círculos concêntricos. Você pode ver que entre um círculo maior e o círculo menor, ele tem uma espécie aí de uma borda. Essa é a coroa circular. Quando a gente fala em círculos concêntricos, quer dizer que são dois círculos que têm o mesmo centro. Então, está um sobre o outro exatamente no mesmo ponto central. Tá? Então, essa palavrinha nova aí que vocês estão aprendendo, que são concêntricos, quer dizer o mesmo centro. Então, tá lá. Agora que nós já sabemos o que é a coroa circular, basta a gente utilizar um pouquinho do raciocínio lógico e nós sabemos como calcular a área dela. Pensa aqui comigo. Se eu estou tirando de dentro de um círculo maior um círculo menor, então significa que a área da coroa circular é a área do círculo maior menos a área do círculo menor. Nada mais do que isso. Então, por isso eu coloquei no início aqui que a área da coroa circular é igual à área do círculo maior menos a área do círculo menor. É claro que, para calcular a área de um círculo, nós fazemos π vezes o raio ao quadrado. Eu até coloquei de propósito um R maiúsculo aí, para representar o raio do círculo maior. Então, aqui é a área do círculo maior menos a área do círculo menor. Eu usei aí o R minúsculo para representar o raio do círculo menor. Né? E, claro, você pode ver que todos os dois multiplicam por π, porque é o valor, né, da nossa fórmula. Se você colocar o valor de π em evidência, você consegue reduzir o tamanho dessa fórmula. E aí, para você calcular a área de uma coroa circular, basta você multiplicar o valor de π pelo resultado da diferença do quadrado
dos dois raios. Ou seja, vai ficar assim, a área da coroa circular é igual a π vezes o raio do círculo maior ao quadrado menos o raio do círculo menor ao quadrado. Dessa forma. Então, vamos agora ver na prática como essa formulazinha funciona e como nós podemos resolver problemas relacionados. Vamos lá. Então, nesse primeiro exemplo, nós temos aí uma coroa circular, está marcada aí pela região sombreada em vermelho, né? Observe que nós temos um círculo maior em vermelho e um círculo menor em roxo. Vamos supor que o raio do círculo maior tenha 10 centímetros de comprimento e o raio do círculo menor tenha 3 centímetros de comprimento. Qual seria a área da coroa circular? Bom, nós acabamos de aprender que a área da coroa circular é π vezes o raio do círculo maior ao quadrado menos o raio do círculo menor ao quadrado. Substituindo esses valores, né, nós teremos o seguinte. E nós já sabemos que é 3,14. Então, tá lá. Vezes raio do círculo maior ao quadrado. Bom, o círculo maior tem 10 centímetros de raio. Então, vai ser 10 elevado ao quadrado. Menos, agora, o raio do círculo menor ao quadrado. Como o círculo menor tem 3 centímetros de raio, vai ficar 3 ao quadrado. Então, fecha. Claro que eles estão dentro de um parênteses. Então, tem que resolver primeiro tudo que está ali dentro para depois multiplicar o valor de π. Então, a área vai ficar assim. 3,14 vezes 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que dá 100. Menos 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. E 100 menos 9, 91. Né? Então, a área vai ser 3,14 vezes 91. Agora é só fazer a multiplicação e nós encontramos o resultado. Vamos lá? 3,14 vezes 91. O 1 repete todo mundo, né? Então, temos aí 4, 1 e 3. Agora, o 9 vezes 4 dá 36, sobe 3. 9 vezes 1, 9 com mais 3 dá 12, então vai 1. E 9 vezes 3, 27, mais 1, 28. Fecha, soma, temos aí 4, 7, 5, 8 e 2. Bom, lembrando, né? 3,14 tem duas casinhas depois da vírgula, então colocamos a vírgula separando as duas casinhas. Logo, a área dessa coroa circular, ela tem 285,74 centímetros quadrados. E aí, acabamos de encontrar a área de uma coroa circular. Legal? Então, é simplesmente isso. Calcular a área do círculo grande, a área do círculo pequeno e diminuir um do outro. Exatamente como nós fizemos lá no exemplo da pizza, né? Da pizza gigante menos a pizza pequena. Nós excluímos, né? Tiramos uma de dentro da outra. E aí o que sobrou seria uma borda que nós chamaríamos aí de coroa circular da pizza, né? Bom, gente, é claro que pode acontecer também de aparecerem outros probleminhas envolvendo outros tipos de figuras geométricas. Como é esse caso que nós temos aí, né? De um quadrado e um círculo dentro desse quadrado, onde ele pede para calcular a área da parte sombreada. Essa área da parte sombreada, se você raciocinar bem, ela nada mais é do que a área do quadrado tirando fora a área do círculo. Então, se eu estou tirando, é uma operação de subtração, não é? Então, vai ficar assim, ó. A área da parte pintada será a área do quadrado menos a área do círculo. É claro que nós precisamos de algumas informações para poder calcular isso, né? Vamos supor que esse quadrado ele tenha 8 centímetros de lado. É claro que nós sabemos que o quadrado tem os 4 lados iguais.
Então, se um lado mede 8 centímetros, nós podemos dizer que o outro também mede 8 centímetros. Tá certo? Vamos considerar que esse círculo ele tenha um raio de 2 centímetros. Lá, já temos todas as informações necessárias para resolver o nosso problema, né? Então, vamos lá. Vamos calcular primeiro a área do quadrado. Vou chamar aqui de AP, né? Sabemos que a área do quadrado nós calculamos fazendo lado vezes lado, ou base vezes altura, né? Já que o quadrado é um retângulo também. Então, a área do quadrado será 8 vezes 8. E 8 vezes 8 é 64. Então, a área desse quadrado tem 64 centímetros quadrados. Opa, já descobrimos o primeiro valor. Agora precisamos saber sobre a área do círculo, né? Então, vamos lá. Vou botar aqui como AC a área do círculo. A área do círculo, como sabemos, é π vezes o raio ao quadrado. Então, a área desse círculo será 3,14 vezes 2, né, que é a medida do raio aqui informada, ao quadrado. Logo, a área desse círculo terá 3,14 vezes 4, né, que é o resultado de 2 ao quadrado. E aí, a área será, vamos lá para o nosso rascunho, 3,14 vezes 4. 4 vezes 4 dá 16, então sobe 1. 4 vezes 1, 4, com mais 1, 5. E 4 vezes 3, 12. Duas casinhas, então, bota a vírgula. Logo, a área do nosso círculo tem 12,56 centímetros quadrados. E daí? Já sabemos agora a área do quadrado e a área do círculo. Agora, basta calcular a área que ele está querendo, né? Que é a área da parte sombreada. E para isso, nós teremos que fazer uma subtração para descobrir esse valor, né? Então, vamos lá. A área, então, será igual a 64 menos 12,56. Então, essa área, ela terá. Vamos fazer o nosso cálculozinho. Então, 64 menos 12,56. Para quem esqueceu aí como faz subtração de números decimais, né? Colocamos inteiro embaixo de inteiro, vírgula embaixo de vírgula. E como 64 é um número inteiro, eu vou ter que completar as casinhas decimais com zero, né? Para poder fazer a subtração. Então, vamos lá. Claro que eu vou ter que pedir emprestado aqui, né? Para o 4, que vira 3, esse 0 vira 10. Pede emprestado para o 10, que vira 9, e esse 0 novamente assume o valor 10. 10 menos 6 dá 4, 9 menos 5 dá 4, vírgula embaixo de vírgula, 3 menos 2, 1, e 6 menos 1, 5. Então, a área da parte sombreada tem 51,44 centímetros quadrados. Está aí resolvido o probleminha. Bom, e com isso nós encerramos o nosso assunto sobre círculo e circunferência. Hoje nós aprendemos a diferença entre o círculo e uma circunferência, aprendemos também sobre o valor de π e a sua importância para o cálculo de comprimento e área do círculo e da circunferência. Também aprendemos sobre os elementos que compõem o círculo e a circunferência. Aprendemos a calcular o comprimento de uma circunferência, que também pode ser chamado de perímetro da circunferência. E também aprendemos o cálculo da área do círculo e da coroa circular. Tá certo? Então, por hoje, nós encerramos essa parte, esse nosso estudo de círculo e circunferência. E eu vejo você aí nas nossas próximas aulas. Então, até lá e até o nosso próximo vídeo.